De conversar. Fica à vontade de falar, de perguntar, de dar opinião. Estamos aqui para aprender uns com os outros. E hoje vamos falar sobre persuasão. Já que é perguntas e respostas, vamos começar por perguntas e respostas. Tá? Não precisa ficar levantando a mão, rodeios para falar, não. Pode já abrir o microfone e comentar quem quiser falar. Fique à vontade. Pergunta chave para início de conversa. O que é persuasão? Uma definição. Quer falar? Pode falar. A persuasão é uma forma de você querer convencer o outro de qualquer uma questão. Muito bem, exatamente. Uma definição mais formal é a arte de influenciar positivamente as pessoas para que elas adotem uma ideia, comprem um produto ou simplesmente compreendam melhor o seu ponto de vista. A persuasão, ela precisa ser usada de uma maneira ética, afinal queremos que os dois lados sejam ganhando. Não é uma forma de manipulação para alguém, por exemplo, induzir a pessoa a comprar algo que ela não queira. Não é esse o conceito que a gente deve ter em mente. Né? A gente deve entender que ela tem o objetivo de ajudar os outros de maneira positiva. Bom, porque, aliás, a gente comentou o significado, onde a persuasão é fundamental. Tem vários campos da vida que ela é importante. Vamos repassar aqui alguns deles. Por exemplo, fazendo uma lista. Um primeiro ponto: negociações e vendas. Um segundo aspecto: liderança e gestão de equipe. Então, o líder, ele saber conversar com sua equipe, mostrar a necessidade de determinadas atitudes é importante. Nos relacionamentos pessoais e profissionais. Também em terapias e aconselhamento. E marketing e branding. São 5 pontos que eu coloquei aqui que dá para a gente conversar um pouco melhor sobre eles, né? Sobre negociação e vendas, alguém quer comentar sobre por que a persuasão é importante? Você trabalha com vendas, Claudete? Trabalhei. Desculpa, falhou. Você trabalha com? Eu trabalhei com vendas. Já trabalhei já. Muito bom. Durante 12 anos. Eita, é um bom período de tempo. Foi. Né? Então, na negociação e vendas, a persuasão ela é importante para ajudar a entender os clientes por que determinado produto, por que determinado serviço vai ser uma transformação para ela. Não apenas aquela, custa tanto. Não, mas o que temos vai trazer um benefício para a pessoa. Então, pensando nesse benefício, pensando nessa transformação, persuadir, falar de uma maneira com argumentos, vai ajudar a pessoa, o cliente, a entender o quanto vai ser benéfico para ele. Bom, liderança e gestão de equipes, até eu comentei um pouquinho, né? Saber fazer a equipe estar comprometida com metas, estar comprometida com determinadas situações, tanto as boas quanto as mais difíceis. Porque quando tem uma determinada situação que você pode até dar um ponto facultativo livre para as pessoas ficarem em casa, uma emenda de feriados. Tranquilo, todo mundo gosta.
Mas tem ali uma emenda de feriados, mas é fechamento de mês. Aquela sexta-feira ali é crítica para tudo fechar nos eixos. Então, conversar com o pessoal e mostrar que realmente tem algumas coisas que precisam uma prioridade. Né? Ir para uma praia é bom, mas tem momentos que dá, tem momentos que não dá. E não é o Uhum. chicote estralando que vai fazer com que o líder motive a equipe, mas é a maneira como apresenta o assunto. Uhum. Bom, em termos de relacionamentos pessoais, como que a gente pode dizer que a persuasão ela é importante? Relacionamentos Como dizer? que a persuasão, por que a persuasão é importante nos relacionamentos pessoais apenas? Agora não é o profissional, é o pessoal. Tem várias maneiras de pensar, né? Uhum, Porque eu acho que a persuasão também pode entender como um argumento, sim. porque o que acontece? No relacionamento, saber ser flexível, porque Hum, nem sempre o que você quer ou o que você gosta, o outro quer. hum, Mas quando você tem um bom argumento, e aí é o poder da persuasão, aí você consegue provavelmente mudar aquela ideia sem deixar o outro na desvantagem. isso. A É, persuasão, ela está diretamente ligada à capacidade da pessoa se comunicar. E quando nós sim, nos comunicamos, nós podemos, por exemplo, ilustrando, tem uma bola que eu quero jogar a bola para você. Eu posso jogar a bola com jeito de maneira que você pegue facilmente ou atirar a bola com intenção de machucar. sim. Então, em palavras, acontece a mesma coisa. Tá? Tem uma determinada questão para ser resolvida. Eu posso usar bem as palavras para resolver a questão. Ou eu posso usar palavras para machucar a pessoa, para colocar outra pessoa para baixo. E aí todo mundo perde. Exatamente. Todo mundo perde. Então, quando a comunicação ela é boa, ela é adequada, isso fortalece os laços de amizade, os laços de família, os laços de casamento, seja onde for, tá? Fica bem melhor a convivência, Uhum. né? Bom, terapia e aconselhamento também é uma situação que ela é importante para se persuadir, porque muitas vezes uma pessoa procura um determinado tratamento psicológico, um determinado tratamento terapêutico, mas ela já tem uma ideia pré-concebida, Sim. tá? E às vezes ela quer ditar as coisas ao passo dela. Por Uhum. exemplo, uma situação de alguns anos atrás que eu conheci, que é um caso real, né? Uhum. Tinha um paciente que ele estava com um tumor, era um tumor de próstata, tá? E ele procurou o médico, ele sabia que o tratamento é mais rigoroso, mas que se ele fizesse o tratamento corretamente, daria um bom resultado, tá? Só que ele queria conduzir o médico. Ah, eu não quero operar, eu não quero fazer quimioterapia que tem os efeitos colaterais fortes, eu quero a radioterapia. Bom, quem que é o especialista na questão? É o médico. Exatamente. Ele tem que ter bons argumentos para poder trocar essa decisão, é, posicionar essa decisão. Porque Exatamente. o resultado final não é mais na mão do médico, né? Então, acho que entra um outro tipo de protocolo que o cliente se exima do tratamento e o protocolo adequado. É. Então, é uma questão que saber comunicar-se e o médico saber persuadir o paciente, e a persuasão não vai ser a força obrigando, colocando ele contra a parede ou com ação judicial, Não. mas é Uhum. conversando sobre o assunto, tá? Então, em terapias de várias formas, é importante saber conversar para mostrar realmente o lado
desse ou daquele procedimento. Perfeito. Tá? Tem uma pergunta que uma pessoa fez lá no grupo que eu confesso que eu esperava que ela estivesse aqui presente, né? A Andrea. Tá? Ela colocou a seguinte pergunta lá no grupo: como usar a persuasão para manter alguém motivado em uma jornada que exige constância? Porque, por exemplo, a pessoa tem que fazer uma cirurgia e faz uma cirurgia, se recupera e possivelmente está resolvido o problema dele. Agora, se ele vai fazer, o exemplo que ela tinha citado era de programa de emagrecimento. Bom, é algo que envolve vários fatores de alimentação, de controle de ansiedade, de uma atividade física, tá? E cada paciente tem a sua situação, tá? Como eu acredito que a Andrea talvez vai ouvir depois, então vamos responder aqui a pergunta que ela colocou, né? Como a persuasão envolve comunicação, é mostrar que não vai ser algo milagroso que ela vai mudar a dieta por uma semana e vai perder 20 quilos. Isso não existe. É algo que a partir de vários meses você vai sentindo o resultado. Ah, tem que fazer uma academia como parte do programa de emagrecimento. Bom, a pessoa vai um mês na academia e não vê diferença. Volta moído. Volta o segundo mês da academia e tá lá dizendo, da série morri, mas estou vivo. Todo dolorido dos exercícios. Não vê muita diferença. Mas ao longo dos meses é que esse resultado ele vai aparecer. E claro, não vai ser uma semana que ele falta da academia que vai virar uma baleia de novo. Então aí a persuasão é mostrar que a constância vai ser importante. Vai ser passo a passo que vai vir o resultado. Talvez possa se ilustrar. Por exemplo, muitas vezes a gente precisa confiar no processo para ter certeza que ele vai funcionar. Se, digamos, você está fazendo um bolo, tá, bateu toda a massa, colocou no forno. É 30, 40 minutos para o bolo ficar pronto. Se ficar toda hora abrindo o forno e lá cutucando o bolo, ver se ele está bom, provavelmente ele murcha. Ou seja, você sabe que precisa tempo, tem que respeitar o tempo. Ilustrações assim podem ajudar a pessoa mais facilmente a entender o assunto. E nessa listinha de 5 pontos em que a persuasão é fundamental, o último é marketing e branding, que é posicionamento. A persuasão ela ajuda a criar uma marca forte. Por exemplo, uma empresa ou grande no mercado, ou uma empresa que está começando, ela vai lançar o seu nome e vai lançar argumentos a respeito do que ela faz, qual transformação produz. Então, esses argumentos de forma regular, comunicando uma imagem eficaz, vai fazendo com que o público, passo a passo, vá confiando na sua marca. E é muito importante evitar o deslize, porque se você vai trabalhando bem por um certo tempo, aí determinado ponto dá uma falha, pode comprometer um pouco o resultado. Tá? Mas o posicionamento da empresa numa situação assim, aconteceu uma falha, nós somos os responsáveis e arcamos com prejuízo. Então, reembolsar, trocar produto, seja o que precisar fazer, mesmo que o custo seja mais elevado disso, mas mostra um posicionamento de uma empresa ética e confiável. Então, a Perfeito. persuasão em cada etapa dessas, ela é importante. Pausa para respirar, tomar um fôlego e vamos para o segundo ponto. A gente viu 5 itens onde ela é necessária. Mas vamos começar falando sobre tom de voz, jeito de falar. Quais as características da fala persuasiva? 5 segundos para pensar.
Tanto você, Claudete, quanto também quem estiver assistindo depois da gravação pode pensar um pouquinho. Uhum. Quer arriscar um palpite? Quais as características da fala persuasiva? Uma delas é a confiança, né? Confiança, Hum, segurança, você sabe exatamente do que você está falando. Então, hum, quando você passa essa imagem, que seria o posicionamento que você falou anteriormente, fica mais fácil do outro comprar. uhum. Comprar, aderir, aceitar, seja o que for. É. Então, é justamente a maneira como falamos, ela tem um objetivo muito importante, que é transmitir confiança para o nosso ouvinte, seja numa venda ou qualquer outra circunstância. Por exemplo, em termos de Hum, venda, tem uma frase que eu vi um tempinho atrás que achei bem marcante, né? Que antes do cliente comprar o nosso produto, o cliente compra a nós. Ou seja, ele confia no vendedor, no consultor. E a maneira como se fala, ela vai gerar essa confiança. Então, por exemplo, o nosso cérebro adora coisas fáceis. Cérebro é preguiçoso. Eu tenho um vídeo na internet que fala sobre cérebro preguiçoso. Tá? Então, quando estamos falando de uma maneira clara, quando estamos falando de uma maneira simples, direto ao ponto, isso tem um efeito persuasivo melhor. Certo manual de oratória diz que se você quer ser muito firme em dizer algo, fale numa frase curta. Dizer muito em poucas palavras. Tá? Pensa um pouquinho naquela pessoa que é prolixa, que fala, rotopeia, vai ali, vai lá, e fonte. Chega uma hora que você não sabe aonde ela quer chegar. E eu já conheci pessoas até que se perderam. Começa a dar tanta volta. Do que eu estava falando mesmo? Isso não é ser persuasivo. Então, a primeira característica da fala persuasiva é clareza, simplicidade, ir direto ao ponto. Um segundo aspecto, modulação de voz. O tom monótono faz o cérebro desligar. Se a gente quer, talvez perca o sono de noite, se você colocar uma gravação de alguém lendo alguma coisa, e se tiver um tom monótono, isso, olha, é muito fácil de dar sono para alguém. Então, falar com uma modulação de ritmo de voz é importante para dar vida para a matéria. Coisas importantes você fala mais devagar. Agora, determinadas coisas você fala um pouquinho mais rápido, com uma entonação mais forte, tá? De maneira que não fique uma nota só para o ouvinte. Ele capta melhor quando se fala de uma maneira modulando a voz. Pausas estratégicas. Quando se faz uma pergunta-chave, para. Silêncio pode ser mais poderoso do que palavras. Uma pausa bem colocada depois de uma pergunta, depois de um argumento, pode fazer a pessoa dar uma atenção toda especial àquilo. Tanto que quando a gente está estudando uma matéria num vídeo, tá, é útil, você ouve uma determinada explicação, pausa, para quê? Para dar tempo do cérebro digerir o que foi falado. Então, queremos ser persuasivos? O que você acha de tal coisa? Uma pausa vai ser importante para a pessoa pensar. Já demos uma pausa, vamos para o uso de histórias e analogia. O cérebro ama histórias. Tá? E não sei se você já foi em algum evento em que ali vários palestrantes, às vezes o palestrante ele tem 1 hora para falar. A primeira meia hora ele só conta a história dele toda.
E como fica na mente aquela história contada? Nós acompanhamos bem todo o desenrolar da situação e muitas vezes podemos ilustrar um ponto importante contando uma história. E se a pessoa que está falando conhece o seu ouvinte, sabe determinadas características dele, pode contar uma história que mexe com as emoções dele ou mexa com a memória. Talvez uma pessoa idosa, que você comenta do primeiro carro que ele teve o prazer de comprar um Opala 0 km. Oi, é verdade. Vai trazer uma emoção para ele, que ele vai dar uma atenção toda especial ao que está se falando. Também analogias, comparações de uma coisa com a outra. Pode ser bem interessante para a pessoa entender o valor, entender o significado de uma atitude. Que a gente não quer falar só sobre vendas, então a persuasão ela tem muitos campos da vida que são úteis, né? Então, comparações podem criar pontes entre algo que a pessoa conhece e o que precisamos transmitir a ela. Algo que a pessoa aceita e concorda com o que queremos transmitir para ela. Também, linguagem positiva é super importante. E, lamentavelmente, uma característica das pessoas é pensar muito negativo, pensar muito nos problemas, pensar muito no e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Mas quando colocamos a situação num enfoque positivo, isso é melhor captado por nosso cérebro. A neurociência já estudou isso e pode confirmar que é assim. Então, por exemplo, falar que um programa de computador evita erros é aceito pelo cérebro de uma maneira. Tá? Se falamos que aquele mesmo programa ele economiza tempo, aumenta a produtividade e aumenta a assertividade. Bom, nós dizemos a mesma coisa. Aumenta a assertividade e evita erros são duas formas de falar a mesma coisa. Só que o cérebro capta melhor quando você fala que aumenta a produtividade, tá? Aumenta a assertividade. Também o cérebro ele busca recompensas. Então, quando você fala num tom positivo, você está falando que ele vai ter uma recompensa. Se você fala num termo que fala em prejuízo, em dano, ele vai ver como o lado de ter o problema. Então, para ele é melhor que você fale nas recompensas e no enfoque positivo que ele vai ter sempre. Isso atinge melhor o nosso emocional e tem um efeito mais positivo em persuadirmos uma pessoa. Pausa para água, já que a gente falou que pausas são importantes. E para a garganta não ficar seca também. Né? Oh. Pode tocar o bonde? Por mim, tranquilo. Bom, para ser persuasivos, algo que é importante também darmos atenção é gestos e expressões corporais. É o próximo ponto que vamos comentar aqui. Pergunta para. Apesar que estamos nós e está a Antônia aqui com a gente também. Contato visual. O nosso contato visual com a pessoa, ele deve ser genuíno. Olhar para a pessoa é importante porque estabelece conexão, transmite sinceridade no que estamos falando. Mas olhar fixamente para alguém o tempo todo pode se tornar constrangedor. Ou então nós estamos conversando, explicando um assunto, e aí a gente começa a olhar para o celular. Tá? E isso acaba quebrando a confiança da pessoa em nós.
Então, estamos ali numa conversa, que não é só um bate-papo informal, mas estamos com uma conversa importante, precisamos persuadir alguém. Olhar para a pessoa, sem constrangê-lo, evitar distrair-se com o celular. Talvez seja importante até antes da conversa, põe o celular no silencioso, para não interromper de forma nenhuma aquela conexão estabelecida. Tá? Então, um olhar adequado para a pessoa, ele é importante. Gestos. Bom, gesticular é algo normal do ser humano. Se a pessoa excessivamente se mexe de forma excessiva, isso não é bom. Tá? Isso transmite, talvez, assim, que a pessoa talvez esteja irritada, talvez esteja nervosa, talvez possa até se tornar violenta, de se mexer demais, muito rápido. Mas movimentos adequados com as mãos, tá, podem ser importantes. Uma dica de neurociência. Deixe as palmas das mãos, principalmente quando é uma conversa presencial, à vista e as palmas para cima. O que isso transmite para a nossa mente que talvez a gente nem se dê conta? Transmite que estamos receptivos, que temos empatia pela pessoa, transparência. Agora, a palma da mão para baixo pode indicar uma autoridade excessiva. Tá? Então, é algo importante para se evitar. Gestos fechados, como ficar com os braços cruzados, ou então o tempo todo com as mãos no bolso, pode indicar uma timidez, pode indicar uma postura fechada. Eu estou te falando tudo isso, mas eu não quero conversa. É assim, acabou. Então, os braços cruzados é algo que não é vantajoso. Também uma técnica muitas vezes comentada é o espelhamento, ou o termo em inglês rapport. Já ouviu falar do rapport? Então, a pessoa que está conversando, ela de forma sutil, ela imita a outra pessoa. A outra pessoa, por exemplo, apoiou os cotovelos na mesa, o queixo nas mãos para pensar. Fazemos esse gesto. Aí ele se ajeitou na cadeira, ficando um pouquinho de lado. Se ajeita na cadeira. Ele tirou o óculos para ter um bom contato visual. Se a pessoa usa o óculos, tira também. São formas discretas de fazer. Nós não vamos ser o sombra, tá? Que vai imitando tudo que a pessoa faz. Mas uma similaridade é até involuntário. Às vezes, numa roda de pessoas, estão conversando, batendo papo, uma pessoa cruza as pernas, se bobear, as outras no instante também cruzaram. Nem se deram conta, mas acabaram fazendo, porque estão muito envolvidas na mesma linha de raciocínio. Vamos para expressões faciais. Expressão facial, ela diz muito. Tem uma pesquisa que eu acho bem interessante, que ela menciona que apenas 7% do que a pessoa fala é o principal para convencer outra pessoa. Tá? 38% vai do tom que ela fala e 55% é da linguagem não verbal. Então, expressões do rosto, expressão do corpo, ela tem muito a ver com transmitir a confiança que precisamos transmitir à pessoa para que ela nos ouça com atenção e entenda o que queremos persuadi-la. Então, um sorriso adequado, tá? Evitar um semblante fechado, arrogante, uma congruência no que estamos falando com a nossa expressão facial.
Então, se nós estamos falando de um assunto sério e ficar com um sorriso de graça, de piada, não bate uma coisa com a outra. Nós estamos brincando ali. Se estamos conversando um assunto importante, queremos persuadir alguém, precisa haver a congruência, tá? Que é o que falamos ter uma relação com a nossa postura, com a nossa expressão facial. Tá? Também um rosto inexpressivo pode dificultar a conexão emocional. Então, se a pessoa está falando, mas está meio olhando para baixo, não demonstra ação, não demonstra reação nenhuma, pode não ter assim, conexão com a outra pessoa. Esse é um pouco do que falamos sobre uma expressão facial. Tá? Podemos falar mais ainda em postura corporal. Por exemplo, a nossa postura ela deve ser coluna reta, os ombros um pouco para trás, o queixo numa altura mais reto, nada de ficar curvadinho para frente. Alguém curvadinho para frente, tímido, dificulta até dele falar, dele ter um tom de voz adequado para falar. Talvez a voz saia baixa demais. Como também traz a ideia de que a pessoa é muito pequena, ela está encolhida, ela não quer sair do casulo dela. Então, conversar com alguém, tenha um determinado espaço sendo ocupado, com os braços talvez um pouquinho mais abertos, não é para se espalhar também pelo ambiente todo, que vai dar a ideia de ser alguém folgado, mas uma postura mais à vontade em que a pessoa está mais aberta. E se a pessoa, por exemplo, está dando uma palestra, ele está em pé num palco. Será que dá para ficar ali parado, segurando o microfone? Deixa eu pegar o microfone aqui. Parado, segurando o microfone, falando. Não, ele pode segurar o microfone com uma mão, a outra ele pode fazer alguns movimentos e pode passos discretos de um lado para o outro. Talvez chega numa parte, conversa um pouquinho com um grupo que está aqui, dá 2, 3 passos, conversa com esse outro grupo. Isso quebra um pouco a monotonia. Tá? E isso acaba colaborando para que as pessoas deem atenção ao que está sendo falado. Mas e se a pessoa está sentada? Hoje são muito comuns as videoconferências. Muitas vezes, para fechar um negócio, você se reúne numa chamada de vídeo, ou vários tipos de treinamentos. Isso se tornou muito mais comum depois da pandemia. Então, não dá para se movimentar muito, porque se você se mexer muito, vai acabar saindo fora do vídeo. Mas é importante verificar se o enquadramento, como é o nosso caso aqui, o rosto está centralizado, em cima da nossa cabeça tem um certo espaço, não está cortando a nossa testa, tá? Não está aquele zoinho aqui embaixo aparecendo. Tá? Fica mais agradável ver a pessoa e acompanhar a apresentação que ela está fazendo. Talvez em alguns momentos possa se aproximar um pouco, possa se afastar um pouco, ou virar do lado para comentar sobre determinada situação. São várias situações em que ajudam a transmitir a confiança necessária para persuadir alguém. O próximo tópico eu acho bem interessante. E até se a gente tivesse um grupo grande aqui, com certeza dá margem para várias conversas sobre esse assunto, né? Quando estamos falando de persuasão, de conversar com alguém, falar um assunto importante, nós devemos saber manter a distância certa da pessoa. Socialmente, por exemplo, um aperto de mão, dependendo da situação, um beijo no rosto de cumprimento, ou dependendo da situação, um abraço,
pode ser oportuno como uma forma de cumprimento. Mas, quando estamos conversando com a pessoa, se ficamos longe demais, talvez ela tenha dificuldade de nos ouvir e dê aquela impressão de distância. Se ficamos colados demais na pessoa, pode ser ruim. Ou alguns talvez tenham o costume de pegar nos outros. Conhece alguém que gosta de tocar o braço, trocar o ombro? Pode ser uma coisa natural da pessoa feita sem maldade nenhuma, mas pode causar constrangimento. Se nós não conhecemos a pessoa e não temos tanta afinidade com ela, é melhor evitar algo que possa causar desconforto. Se, por exemplo, duas amigas estão conversando, uma delas quer persuadir a outra de um determinado assunto. Essa outra que está ouvindo está entendendo bem e é o jeito dela, por exemplo, tocar. Ele toca no braço da amiga. Aí ela seguraria a mão com um gesto de apoio, está sendo uma correspondência da outra pessoa. Se a pessoa fez isso, é fácil de manter ali realmente uma boa comunicação. Talvez até cortar possa ter o efeito contrário. Então, o ponto de tocar outra pessoa para persuadi-la deve ser pensado com bastante cuidado, principalmente quando não é uma pessoa que temos afinidade. Hoje teve a Helenice que ela entrou, ela saiu em seguida. Como eu já estava falando do assunto, mas tudo bem. Teve uma outra pergunta lá no grupo. Essa resposta aqui, ela é bem importante. Eu até fiz uma pesquisa adicional. Como podemos nos proteger mentalmente da persuasão maldosa? Porque uma pessoa ética, quando ela vai persuadir, ela quer, como falamos no começo, né, trazer um benefício para a pessoa. Algo que para os dois lados seja bom. Mas pode ser que tenham pessoas que tenham muita habilidade de persuasão e que querem induzir a pessoa a comprar algo que realmente ela não precisa, ou talvez assumir um determinado compromisso, emprestar um dinheiro, fazer um determinado favor que a pessoa não quer. Então, como poderíamos nos proteger de alguém assim? Essa pergunta é importante, tá? A neurociência nos dá ferramentas para entendermos os mecanismos da persuasão. Quando nós entendemos os mecanismos de persuasão, nós podemos mais facilmente acionar a nossa defesa. Então, nós vamos pensar assim: peraí, o que essa pessoa está falando, ele não está levando o meu lado. Tá? Então, eu não vou ficar ouvindo com toda atenção esses raciocínios, a ponto de me deixar convencer que eu preciso daquilo a todo custo. Né? Contando uma experiência que aconteceu conosco anos atrás, muitos anos atrás, quando ainda não era tão comum as pessoas terem computador em casa e ter internet em casa. Eu estava precisando de uma linha telefônica, porque tínhamos mudado de casa, mas eu não tinha computador. Então eu liguei na companhia telefônica para pedir essa linha e a pessoa que me atendeu queria vender o plano do Speed, de internet banda larga, a todo custo. Mesmo eu dizendo que eu não tinha computador, eu não tinha como usar aquela internet e fazia uso de computador só no serviço. Em casa eu nunca iria usar, não estava nos planos. E ela foi tão insistente que eu tive que pedir licença. Muito obrigado, tá? Até logo. Educadamente encerrei a conversa, porque ela não estava vendo o meu lado. Ela queria vender o produto dela a todo custo. Então, quando percebemos que a pessoa está vendo só o lado dela, vale a pena encerrar a conversa. Não é ficar batendo boca, tentando convencer o outro lado, porque se o outro ele tem um grande poder de persuasão e a gente fica querendo aquela guerra de conceitos, pode não dar certo.
Então é melhor, identifica um gatilho, não tem reciprocidade. Tá bom, muito obrigado. A pessoa está sendo autoritária demais. Tá? Por que ela está sendo autoritária demais? Ela tem algum interesse oculto? Ela quer forçar uma situação? Ela está escondendo algo que vai nos prejudicar? Ou então, se ela coloca um senso de urgência que a gente percebe que é exagerado. A gente conhece a técnica do comércio, né? Tem a loja que tem ali promoção só hoje. Você vai amanhã, tá lá a promoção só hoje. Você vai na semana que vem, tá lá a promoção só hoje. Estratégia, é gatilho de vendas da escassez, da urgência. Mas quando a pessoa coloca uma determinada situação que quer te apressar a todo custo, esse é um gatilho para cortar, que pode haver prejuízo em continuar a conversa com a pessoa, tá? Quando vemos também que não está tendo um compromisso do outro lado, ele quer que a gente faça alguma coisa, mas ele não está mostrando claramente que vai nos dar algo em troca. Esses são vários sinais na conversa da pessoa que ela pode ter uma má intenção e a gente precisa se proteger disso. A gente falou sobre os gestos. Gestos muito fechados podem indicar que a pessoa tem uma má intenção. Se você perceber um sorriso forçado ou aquele tom de olhar de desprezo, de pouco caso, eu venci, você não vale muita coisa. Se a gente percebe isso no sorriso da pessoa ou no olhar, pode ser um sinal de alerta da persuasão maldosa, como também mudanças bruscas de tom, de ritmo para gerar emoções. Então vale a pena nós termos determinados cuidados para evitar cair vítima de alguém com alto poder de persuasão. Tá? Eu achei uma matéria do professor Calabres que ele fala sobre isso. Você já ouviu falar do Pedro Calabres? Então, eu tive dois grandes mentores de neurociência, né? Um deles é o Pedro Calabres e o outro é o Fernando Gomes Pinto. O Pedro Calabres, em especial, ele tem tanta matéria no YouTube que só de acompanhá-lo já dá para fazer um verdadeiro curso de neurociência. Mas eu peguei aqui uma matéria dele num... Hoje uma formação completa há uns 4 anos? Não tem um tecnólogo, alguma coisa assim, para você se inteirar totalmente? Tem determinados cursos, tá? Tem a neurociência, com uma formação de universidade, mas tem cursos que são bem mais rápidos. Por exemplo, uma ocasião, fizemos um do professor Pedro Calabres, que o total eram 40 horas. 40 horas. Vídeo gravado, mas é um conteúdo tão profundo que confesso para você que para absorver tudo com qualidade, porque 40 horas, você pegar uma semana, 8 horas por semana, você ouve tudo. Mas espera aí, eu não quero só vencer uma maratona de assistir vídeo, quero aproveitar a matéria. Entender, fazer anotações, ver a aplicação. Então aí vai pelo menos uns 2 a 3 meses com uma boa rotina de estudo para absorver tudo isso. Tá? Uhum. E é algo bastante prático, porque algumas coisas, por exemplo, de neurociência, quando você entra naqueles estudos profundos de tomografia e ressonância do cérebro, ali, assim, é para só entender que aquilo que se apresenta na neurociência realmente, que existe o cérebro trino e tal, nos ajuda a entender isso. Mas é uma matéria bastante profunda e complexa para se entender. Então depende da utilização. Se a pessoa quer uma formação realmente para trabalhar um médico neurologista, um neurocirurgião, um neurocientista, então vale a pena uma graduação. Mas tem muitos cursos bem mais rápidos que dão uma visão bem prática da matéria. Tá?
Bom, Uhum. nós vimos aqui então vários aspectos que mostram para nós como persuadir a pessoa, tanto no tom de voz, na nossa expressão facial, na nossa postura, na forma como cumprimentamos a pessoa, tá? E também alguns cuidados para tomar para evitar ser vítimas de alguém que quer usar a persuasão de uma maneira prejudicial para nós e sua vantagem para ele. Bom, as duas Klaus, Antônia, tá? Tem algum comentário que vocês querem fazer quanto a desafios relacionados à persuasão? Não, para mim foi bastante claro. É. Como o É. objetivo é fazer uma aula mais rápida, então aqui não tem tantos tópicos, porque daria talvez um curso de faculdade falar sobre persuasão, né? Sim. Mas a ideia era justamente apresentar alguns conceitos básicos, Não, tá? você entrou até em rapport. Muito bom. É. Então, aí esse vídeo vai estar gravado, dá para assistir depois. Aí eu vou te mandar, se você desejar. Eu tenho aqui uma matéria escrita que eu preciso até formatar um pouco mais, que eu fiz um esboço do que falar, né? Porque Uhum. só confiar na mente a gente pode se tornar prolixo. Sim. Eu já fui uma pessoa prolixa, tá? Eu já dava tantas voltas para chegar no assunto. Então, peraí, como que eu conserto isso? A neurociência me ajudou a entender como me expressar, como me comunicar, como organizar ideias e outras coisas mais, de maneira a ser muito mais objetivo. Você identificou sozinho ou colegas que falavam? Olha, teve várias situações em que eu percebia que as pessoas não me entendiam. Até o ponto que isso começou a me incomodar. Eu comecei a querer entender o que estava acontecendo, imaginando que talvez fosse alguma questão de gramática, ou aí alguém uma vez me deu, sabe, aquele estalo? Mencionou realmente. Ah, é que você dá muita volta e não chega no assunto. Isso deve ter Hum, beirando uns 25, 30 anos. Tá? faz Teve tempo. uma colega de trabalho, exatamente as palavras dela foi o seguinte, né? Paulo, eu não queria ser tua filha. Você dá tanta volta para falar as coisas que cansa a gente. Caramba! É, E mas você foi direto na neurociência para resolver não, direto? não, não, não. A gente Ah, tá. vai pesquisando vários assuntos Entendendo. diferentes. Você começa a pesquisar aquelas matérias motivadoras, que fala sobre relacionamentos, que fala sobre comunicação. Tem alguns livros do Dale Carnegie que são ótimos, tá? Do Paulo Vieira também. Então, lendo essas matérias, entendendo, quando eu descobri o que era neurociência, então aí ajudou mais ainda. É aquele apanhado de informações que você vai pegando e se adaptando a cada situação, Boa, que bacana. né? Então, olha, foi um prazer ter vocês Igualmente. aqui. Clau 1 e Clau 2, eu não sei qual das duas é a 1 e a 2, mas as Claus, muito obrigado por estarem aqui, Antônia também. Tá? E a gente vai se comunicando lá na comunidade. Tá bom, muito obrigada por hoje. Até Até mais! mais. Tchau, tchau. Tchau!